Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui para ter um momento de conversa, um momento de edificação. Nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais. Nós estaremos tratando um pouco hoje sobre engajamento cultural e missão, o lugar do cristão na cultura pop. Espero que vocês tenham um momento muito proveitoso e de edificação. Preste bastante atenção que este tema estará dentro de um dos programas do Senan deste ano, no programa 3 mais especificamente, que estará tratando sobre Evangelho e a cultura. Então você que é desse programa especificamente, preste bastante atenção, que vai ser, eu creio, vai ser muito edificante para a sua vida. Nesse momento eu queria passar a palavra para vocês se apresentarem, contar um pouquinho da história de vocês, né, e o envolvimento de vocês na área. Então, olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Paty Miller, eu sou autora de ficção cristã, publicada pela Mundo Cristão. Eu tenho 2 livros, né? Vou apresentar eles aqui para vocês. As Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens Escuras e Memórias em Papel Timbrado. E agora vem o meu 3º livro, que é a continuação desse primeiro aqui, que também é uma baixa fantasia, né? É um livro que tem viagem no tempo, elementos mágicos aí. E eu sou de Santa Catarina, lá do interior. Demorei para chegar até aqui, foi uma longa viagem, mas glória a Deus por isso. Acho que é isso. Oi pessoal, eu sou a Rebeca, eu sou escritora também de ficção cristã, eu escrevo fantasia cristã e sou filha de missionários. Hoje eu moro em Brasília e além de atuar como escritora, eu também trabalho como bancária. Mas a minha grande paixão mesmo e a minha vocação é atuar na escrita, como na fantasia especificamente. Amém. Estamos também com o seminarista João Pedro. Ele vai se apresentar agora. Eu sou o seminarista João Pedro, sou seminarista aqui da casa, estou no 4º ano e tenho grandes interesses que envolvem a cultura e o engajamento cultural também, então acho que vai ser um momento muito bom, né, para a gente falar sobre isso e sobre como a cultura e o envolvimento, o engajamento também na escrita demonstram a glória de Deus, fazem parte do reino do Senhor. Amém. Então já para a gente dar início, vamos começar pelo básico, né? Nosso tema é engajamento cultural e missão, o lugar do cristão na cultura pop. Então vamos definir o que é cultura pop, né? O que seria isso? A gente estava até conversando sobre isso mais cedo. Há uma certa dificuldade assim de definir exatamente o que é cultura pop. Mas a gente entende que a cultura pop envolve o que inclui as linguagens, né? A produção de filmes, séries, livros, música, teatro, a comunicação das pessoas também. Enfim, é bem abrangente, né? A gente sempre cita nos nossos livros algumas referências, né? Então, por exemplo, no meu livro, eu cito um filme que comunica muito com essa geração. Então, tipo, isso, querendo ou não, faz parte da cultura pop, né? Quando a gente vê essas listas de filmes, enfim, a gente sempre olha, né, para os filmes e séries, né? Mas é muito mais, é bem abrangente, né? E gera um senso de pertencimento e de identificação, né? Quando você identifica uma referência da Marvel e você já assistiu aquele filme, aí você fica feliz e você reconhece a referência. Mas a cultura pop, enfim, é isso. São produções culturais, né? Populares, que se popularizam e caem no gosto do povo. E é isso, é uma cultura. Já pegando esse gancho, de forma até particular, queria saber de vocês como é que vocês começaram a gostar, como é que vocês entraram nesse mundo da cultura pop, né? Como é que foi essa paixão que surgiu pela cultura pop? No meu caso, eu me converti com meus 23 por aí e quando eu comecei a andar com Cristo, eu passei por um processo de discipulado. E nesse processo de discipulado, o meu professor, ele foi um pouco enfático, assim, sabe? De que a produção secular, nas palavras dele, era ruim, era muito contrária ao que a gente tem como doutrina, como cultura dentro da nossa igreja, né? Então, eu me afastei muito de consumir. Eu sempre fui ratinha de biblioteca desde criança, sempre consumi muito livro, sempre gostei muito de filmes e séries.
mas a partir do ponto que eu me converti, eu me afastei muito disso. Só que eu vi que fazia falta, entendeu? Eu sentia falta de ler livros, de ficção especialmente. Aí um dia eu joguei no Google livros de ficção, na verdade eu escrevi romance cristão. E aí eu conheci os livros da Robin Jones Gunn, que é uma autora norte-americana, e ela me inspirou muito, assim. Toda a minha caminhada, basicamente, de escrita começa com a Robin, porque eu li os livros dela, gostei muito, me encantei com aquele universo de ter uma garota ali como protagonista, uma garota cristã, com os dilemas cristãos, vivendo os mesmos medos que eu estava vivendo naquela época, as dúvidas, os anseios. E aí eu descobri que tinha um grupo no Facebook, me aproximei de outras meninas nesse grupo do Facebook. E aí, nessa amizade que eu fiz com uma delas, que inclusive também é autora de ficção cristã, que é a Maria. Ela é autora de Corajosas, que é um dos livros mais vendidos do mundo cristão. E a gente começou a trocar e-mail, porque na época não tinha WhatsApp, gente. E nessa troca de e-mails, ela falou assim, nossa, você escreve tão bem, vamos escrever uma história juntas. Aí eu falei, essa menina é louca. Eu falei, mas como assim escrever uma história? Aí ela já escrevia, ela compartilhou comigo uma ideia, ela falou, eu escrevo um capítulo, você escreve outro. E aí foi nisso que começou tudo, eu comecei a publicar no Wattpad, que é uma plataforma online de leitores e escritores, né? Você posta a sua história lá, as pessoas leem, comentam e foi tudo ali que começou, assim. Depois fui para a Amazon e aí, há 2 anos e pouco, a Mundo Cristão. Então, me deu a oportunidade de publicar com eles. Legal. Bom, diferente da Paty, eu nasci em um lar cristão e não só cristão, mas missionário. Então, eu cresci em Guiné-Bissau e no início da década de 90 para os anos 2000. Então, além de, naquela época, né, a tecnologia já era no começo. E eu ainda estava em um país que ainda estava em desenvolvimento e não tinha muita tecnologia. Mas mesmo assim, eu já gostava muito de filme. E assim, eu acho que faz parte da minha personalidade, porque na minha família, por exemplo, os meus pais não gostam muito assim de filmes e séries. Eu sempre gostei muito disso. Tinha o pai de uma amiga minha que também era missionário, ele também gostava de filmes, então ele estava sempre levando. Eu lembro que nessa época, assim, eu cheguei a assistir uns filmes indianos, que era o que tinha, era o que tinha para assistir. E eu estava sempre querendo consumir assim, tudo que tinha acesso. Eu lembro que eu também ganhei, a gente ganhou de uma igreja aqui do Brasil, que eles mandaram para lá, uma caixa de gibis da Turma da Mônica. E aquilo, nossa, foi maravilhoso. Foi um dos meus primeiros contatos com a escrita. Então, eu sempre, faz parte da minha personalidade. Eu sempre gostei disso, de ler, de assistir. E quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a rabiscar assim, as primeiras ideias, ainda nem eram ideias originais, eram mais fanfics, que são histórias assim, que derivam de outras, né? Enfim, desde esse começo, me perdi o que eu queria falar com isso. Gente, voou da cabeça. Calma, faz o raciocínio. Eu tava falando sobre... Das fanfics, que você começou a escrever fanfics, que são histórias que derivam de outras. Aí eu comecei a escrever desde essa época, né? Quando eu comecei a escrever as fanfics e tal, meu pai sempre foi muito missionário. Meu pai é evangelista. E quando eu comecei a caminhar, seguir esse caminho, mesmo assim, de cada vez mais querer escrever, meu pai dizia que eu precisava usar a escrita como evangelismo. E isso me travou completamente, porque eu não queria evangelizar com os meus livros. Eu só queria escrever uma história, eu queria escrever as histórias que vinham na minha cabeça. E as histórias que eu tinha, assim, a ideia, ela não tinha um propósito evangelístico, elas não tinham, assim, um cerne cristão. Eu só queria escrever boas histórias. Eu pensava assim, né, não precisa necessariamente ser um evangelismo, mas eu quero escrever uma boa história. Então, por muito tempo, eu tive uma ideia errada do que é ficção cristã. E eu não queria escrever ficção cristã porque eu achava que ficção cristã era um sermão disfarçado de história. Até que, aos poucos, eu lembro exatamente quando eu mandei um livro, eu já tinha escrito vários livros e esse era um dos que eu estava, assim, apostando. Esse vai ser o meu primeiro livro. E, de fato, foi o primeiro livro que eu publiquei de maneira profissional na Amazon. Depois a Thomas Nelson publicou ele, que se chama Se Pudesse Contar as Estrelas.
Quando eu terminei o primeiro rascunho desse livro, eu mandei pra minha amiga Karen Anne, que é uma das coautoras de Corajosas. E eu falei, olha, amiga, eu sei que você escreve ficção cristã, mas eu não escrevo. Tudo bem? Você gostaria de ler? Ela, não, claro, eu te ajudo. Aí ela falou, tá bom. E aí, quando ela leu o meu livro, ela falou, Rebeca, por que você acha que não é ficção cristã? Aí eu falei, olha, eu sei que Jesus aparece. Lá no final, assim, Jesus aparece, mas assim, é só uma cena. E eu falei, eu não acho que seja ficção cristã. Aí ela, amiga, não é só no final que Jesus aparece. Se você for ver, desde o começo, o seu livro, ele tem princípios e raízes fundamentais aqui do cristianismo. É pura ficção cristã isso daqui. Só que ela falou, só que tem algumas coisas que não convêm para uma ficção cristã. Por exemplo, palavrão. E tinha palavrões. Eu confesso aqui, gente, desculpa. Mas por quê? Por que tinha palavrão no meu livro? Porque eu tinha estudado um livro de escrita criativa do Stephen King, em que ele dizia o seguinte: você precisa ser fiel ao seu personagem. Então, se o seu personagem é ruim, você tem que fazer ele ruim. Se o seu personagem fala palavrão, você tem que escrever o palavrão que ele fala. Você não pode ficar maquiando o seu personagem. E se você vai se incomodar com as tias da igreja, ele fala exatamente isso no livro sobre a escrita. Ele, assim, se você acha que você precisa de meio tipo de uma bênção, né, de alguém, eu te dou a bênção, pode escrever o palavrão. Aí eu escrevi. E aí a minha amiga falou assim, então isso daqui não convém numa ficção cristã. E aí eu fui discutir com as outras amigas, a Camila, a Mima, e a gente foi discutindo. E elas falaram, olha, Rebeca, você consegue construir o personagem. Você não precisa necessariamente escrever o palavrão. Você pode construir o personagem ruim mesmo sem isso. E dá mais trabalho. De fato é possível, dá um pouco mais de trabalho. Mas, enfim, aí eu fui editar esse livro, reescrever ele, agora com a intenção e com a ideia de ser uma ficção cristã, entendendo o que é ficção cristã. E foi assim que eu cheguei aqui. E é interessante a gente discutir sobre isso, porque quando a gente pensa, né, no engajamento com a cultura, no relacionamento com a cultura, e com a ficção mais especificamente, a gente tem os nossos desafios do lado de como consumidores, né, da cultura e da ficção, seja através de filmes, de livros, mas ver os desafios do outro lado, né, de quem escreve, de quem cria a cultura é uma coisa muito interessante também. Então eu queria saber assim, quais foram e quais continuam sendo os desafios de quem está do outro lado da conversa, assim, de quem está trabalhando para conseguir criar ficção no meio da cultura. Eu acho que o primeiro desafio que eu senti, assim, antes de ser escritor, antes de começar mesmo, era a falta de histórias como as que estão sendo produzidas hoje. Tanto que esse foi um dos motivos que eu iniciei na escrita, né? Porque eu queria ler personagens que fossem como eu, entendeu? Que estivesse passando por coisas parecidas com o que eu estava passando, mas que fosse cristão, que tivesse uma conduta cristã, que fosse amiga de Deus, que conhecesse Jesus, conhecesse a história dele. Então esse foi um dos primeiros desafios. Aí agora a gente está caminhando muito bem. Eu pelo menos penso que a gente está caminhando muito bem na ficção cristã no Brasil. A gente está aí com uma produção cada vez maior, né? E a gente tem fantasia, a gente tem romance, tem distopia, tem terror cristão. Então a gente tem assim, muita coisa sendo produzida para a glória de Deus. E agora está saindo do papel, está saindo do livro e está indo para audiobook, está indo para o audiovisual. E então é um caminho que a gente está vendo que está sendo o natural. Eu pelo menos enxergo como um processo natural. Mas qual é o desafio hoje? Eu penso sempre que eu quero escrever histórias que reflitam Jesus. Então eu não quero só escrever por escrever, entendeu? Eu quero escrever uma história que vai conversar com as pessoas, que vai trazer mudança de vida, que vai comunicar com os meus leitores, que são principalmente jovens, adolescentes. Porque quando eu vou lá na minha DM, eu vou receber muitas mensagens falando assim, olha, seu livro falou comigo, eu estava passando exatamente pelo que a personagem estava passando. Mas quando eu escrevi o livro, eu escrevi porque eu estava passando pelo que ela estava passando, que foi a perda de alguém importante na vida dela. Aí os meus leitores vão falar assim, eu passei por isso também. Então, parte do desafio também é saber fazer isso de uma forma que comunique a mensagem fiel e que traga ânimo para os leitores, que não seja leviano de forma nenhuma, que seja sincero e que glorifique o nome do Senhor, que não deturpe a palavra dele. É uma preocupação que eu tenho muito grande. Às vezes eu mando para as betas e falo assim, por favor, verifique se não tem nenhuma heresia. Obrigada. Então, essa é uma das minhas maiores preocupações, assim.
Eu puxando aí esse gancho da Paty, essa é uma das grandes preocupações, eu acho que de todo escritor cristão, é ser fiel à palavra. E eu acrescentaria a isso a questão do coração. Por quê? Quando a gente começa a produzir conteúdo, assim, cultura, a gente se coloca numa posição muito delicada, assim, que envolve o coração e o ego, o orgulho. Então, eu acho que tem essa questão da gente aprender a lidar. Ao mesmo tempo que a gente almeja o sucesso, a gente também fica calma. Isso não é sobre números, é sobre pessoas, é sobre vidas. Mas é óbvio que a gente também pensa nos números e que a gente quer alcançar o sucesso, mas aí a gente está sempre ali puxando as rédeas. E aí tem a questão também, assim, de você produzir cultura e, ao mesmo tempo, você comunicar com o mundo, mas tentar não se deixar corromper. Então, a gente coloca referências da cultura pop nos nossos livros, mas sempre pensando assim, aquele cuidado. Tá, até que ponto que a gente vai aqui, até que ponto que a gente está, talvez, incentivando um consumo de algo que talvez a gente não concorde com tudo. Então, assim, a vida é mais difícil pro crente. Então, eu vejo muito isso, assim, esse desafio de você produzir e de você ser criativo, de você ter a sua liberdade criativa, mas ao mesmo tempo de você manter fiel à palavra e você cuidar do coração. Eu acho que esses são os principais desafios. Eu lembro que quando eu era pequeno, por volta lá dos 10, 11 anos, eu sempre fui muito enxerido, assim, para escrever. Aí eu tava na época que eu tava assistindo muito e lendo O Senhor dos Anéis. Aí eu falei, caramba, vou fazer a mesma coisa. Vou tentar. Escrevi 2 páginas de um que era para ser um livro e eu percebi a dificuldade muitas das vezes de você tentar escrever algo que siga os padrões das escrituras, né? Você ser fiel à Bíblia. E você, né, muitas das vezes tem aquela mente, vou inovar, vou fazer alguma coisa diferente. Vou simplesmente ser legal. Sim. Né? E você ser seduzido por essa tentativa de ser legal, que muitas vezes é boa, por sinal, mas às vezes toma o seu coração e você acaba esquecendo do principal, que é os princípios bíblicos, né, de fato. Esse é o grande... Eu acho que esse talvez seja o maior desafio na ficção cristã hoje, né? A gente tenta fazer a excelência nos dois lados. Tanto na ficção quanto no cristão. Porque a gente não pode apoiar só na mensagem e deixar a qualidade técnica de lado. Então a gente estuda as técnicas, a gente estuda... Até porque essa parte sendo boa, é isso daqui que vai atrair as pessoas. E elas vão levar de graça a mensagem. Então, é isso. E quanto ao público, assim, vocês percebem um público que ainda é muito fechado no grupo evangélico, adolescentes cristãos, ou tem conseguido abrir? Eu vejo... Eu faço uma coisa que não é muito recomendado fazer, que é acompanhar avaliações, né? Também faço. Eu dou uma conferida de vez em quando. E eu vejo alguns leitores que não são cristãos comentando, falam assim, eu não sou cristã, mas eu li e eu gostei bastante da história, assim, acho que foi legal ler esse livro. Mas daí tá lá, um 3. Só porque é cristão. Mas faz parte, né? Eu acho que como nós temos grandes editoras que nos amparam, né? Os nossos livros vão alcançar livrarias. Então, eles estão expostos. Muitas vezes a gente entra nas livrarias e nossos livros estão lá, expostos. A gente não precisa procurar eles lá no final lá das prateleiras, né? Como era no começo, né? E eles são expostos junto com outros livros de outras produções seculares. Aí você vai olhar para essa capa. Você não vai falar que isso aqui é uma ficção cristã de cara, assim. Agora, quando você for ler aqui atrás, você vai ver. Mas muita gente não lê sinopse, muita gente não procura saber sobre o que é o livro, né? Então, de certa forma, alcança as pessoas. Existem as pessoas que são curiosas pelo tema, para saber por que estão falando tanto de ficção cristã, porque está sendo mais falado, né? E tem gente que ganha o livro de presente, não sabe sobre o que é, enfim. Eu acho que é um caminho, assim. Assim, em relação à igreja, eu acho que a gente ainda tem muito campo a conquistar. Porque
muitos cristãos, eles ainda não consomem a ficção cristã. Nós somos um público muito leitor. A gente lê muito devocional, a gente lê muito vida cristã, mas eu acho que quando chega na parte da ficção, a gente consome ficção, a gente consome cultura. Senão a Netflix não crescia tanto aqui no Brasil, senão a gente não tinha tantas bilheterias aqui no Brasil. Então a gente consome de fato. Mas eu acho que o crente ele ainda não descobriu a ficção cristã, porque quando você descobre, é um caminho sem volta. Você percebe que você encontra histórias boas, histórias de qualidade, histórias de romance, de fantasia, de ação, aventura, terror, mas que tem princípios e valores do evangelho e de propósito, porque a gente que é crente, a gente é treinado a radar de referência bíblica até onde não tem. E a gente está achando. Só que na ficção cristã isso é de propósito. Então, assim, eu acho que a ficção cristã ainda tem muito a crescer no campo, assim, cristão mesmo. E eu acho que ela tem muita abertura também fora. Por isso, assim, são histórias. Não é um sermão disfarçado, são histórias. E histórias, elas têm esse poder de tocar corações, de abrir caminhos. E eu escrevo o meu livro, o único atualmente publicado, que é a duologia Se Pudesse Contar as Estrelas, ele trata de um assunto extremamente polêmico, que é o aborto. E eu já vi algumas resenhas de pessoas falando: não sou cristã, sou totalmente a favor do aborto, li, gostei, não mudei de opinião. E tudo bem, porque não cabe ao livro mudar de opinião, não é pra isso. Da mesma forma que eu também já tive leitores que leram e falaram: caraca, mudei de opinião. E tudo bem, é o Senhor quem faz a obra, não vai ser o livro que vai fazer isso. A ficção cristã, ela não vai converter ninguém. Mas se Deus quiser usar, ela vai. Até porque Deus pode usar qualquer coisa, muito mais ainda os nossos livros que a gente escreve e dedica ao Senhor. E isso é, inclusive, uma oração que a gente faz sempre, né? A gente sempre, quando está escrevendo um livro, a gente pede para que Deus leve os nossos livros para os corações que precisam. A gente se reúne toda semana aí na oração, toda segunda-feira a gente está lá. A gente ora pela ficção cristã, não só pelos nossos livros, mas também porque a gente precisa, né? Sem Deus a gente não estava nem aqui falando sobre ficção cristã, porque foi tudo encaminhado por Ele até esse ponto, até esse momento. Se a gente tem os nossos livros publicados é porque o Senhor permitiu. É porque o Senhor quer usar essas histórias, como Ele já tem usado. Porque senão, pela nossa força, não teria como. E nenhuma arte, ela é neutra. Toda arte, ela está trazendo uma cosmovisão. Então, hoje, ver o crescimento da ficção cristã é observar com alegria o Senhor conquistando de volta a cultura para si. Saindo da igreja e indo pro povo mesmo, para a cultura. Então, a gente tem visto, assim, uma obra mesmo do Senhor. Muito legal. O outro lado da moeda, né, do que João Pedro falou, e que você já deu uns passinhos nele, para vocês, se vocês já passaram por algum tipo de preconceito, dificuldade, quando vocês alegaram que exporam-se para o mundo que iriam escrever ficção cristã. Infelizmente hoje, por parte da igreja, algumas pessoas ainda se tem uma certa resistência, né, com esse tipo de envolvimento. porque tá falando sobre cultura pop, esse negócio não tem nada a ver com a Bíblia, o que é que tá fazendo isso aí? Vai se desviar. Né? Então, queria saber de vocês já passaram por alguma dificuldade nesse sentido? E se sim, como é que vocês lidaram com isso? Abertamente, eu acredito que não. Já aconteceu na minha igreja, por exemplo, eu falar que eu era escritora, quando eu troquei, né? Saí de uma cidade para outra, daí a gente tem aquele momento, se apresenta, aquela coisa maravilhosa, né? Eu sou escritora, né? Porque faz uns 4 anos que eu assumi o meu lado escritora, né? De fato, assim, falo. Não escrevo só pra internet escondida lá no meu quarto, não. Eu sou escritora, vou preencher ficha na unidade de saúde e eu escrevo a profissão, escritora. Até eu larguei o meu emprego e hoje eu trabalho só com a escrita mesmo. Aí já me falaram assim: tá, mas o que você faz de verdade? Ou então, quando eu falo assim, eu escrevo ficção. Que Deus te abençoe para você escrever uns livros bons também daqui para frente, no futuro, assim, uns livros de ensino, sabe? Eu vejo que você tem potencial para isso. Umas coisas assim. Mas isso, sinceramente, não me afeta. E se existe a crítica da ficção cristã como um todo, assim, ou diretamente para mim, não me afeta tanto. Claro que a gente tem aquela questão, né, de ficar,
a pessoa não gostou e tudo. A gente lida com isso todos os dias, né? Mas, assim, sinceramente, não me afeta tanto, porque eu sei que o que eu tô fazendo não é por acaso, é para Deus. Então, eu vou continuar fazendo até quando Ele me permitir continuar. Eu acho que na fantasia é mais complicado um pouco, porque existe um certo preconceito no meio cristão com fantasia. Eu nunca esqueço de uma vez ver uma revista cristã dizendo que Nárnia não era uma produção cristã, porque tinha centauros e animais místicos. E, enfim, C.S. Lewis, um dos maiores... Então, se C.S. Lewis foi criticado, né? Quem sou eu para não ser criticada? E eu acho que uma das principais dificuldades, assim, de alguns cristãos é, por exemplo, enxergar o valor da fantasia. Por exemplo, já rolou umas tretas ali na internet, por exemplo, de discutir se um livro é de fato cristão porque ele tem dragões. E nesse livro, o dragão, ele não é do mal. E aí a pessoa acha que se você for colocar um dragão no seu livro, o dragão automaticamente tem que ser do mal. E aí é complicado porque você precisa mostrar para a pessoa, assim, toda uma questão de... não é porque você está lendo a ficção cristã que você vai desligar o seu senso crítico, que você não vai filtrar. Você vai continuar filtrando. Apenas a Bíblia é infalível. Então, o que a gente tenta mostrar é o bem é bem, o mal é mal. Ou você está colocando em dúvida isso? Porque colocando isso, né, firmando princípios e valores que estão na Bíblia em símbolos, os símbolos podem mudar, desde que a verdade permaneça. Então, existe sim uma certa dificuldade, mas a forma que a gente lida é só, tipo, meu Deus, olha que isso, ai, que horror. E tipo, vida que segue. A gente tem muito trabalho para fazer, não dá para ficar... se importando com as a gente tem um grupo, sempre vai então qualquer coisa a gente vai lá, pede oração, ai, me ajuda aqui, o que eu faço? Aí no mesmo dia já a vida segue, deu tudo certo. Legal. Já apontando já para o cerne dessa nossa conversa, que apontando já para a missiologia, né? O que é que a ficção cristã, a cultura pop, qual o papel do crente, tanto como escritor, né, como aquele que produz conteúdo, não somente escrita agora, mas seja ela música, seja ela qualquer expressão artística, também do lado do consumidor, aquele que consome música, livros. Qual vocês acham que entraria, como vocês acham, no caso, que entraria a cultura pop no âmbito missiológico? Como é que a gente pode usar dessa ferramenta, desse artifício para pregar o evangelho? Bom, a gente já faz isso, né? A gente escreve e a gente tá levando palavras de esperança. Então, por exemplo, nesse livro aqui, Memórias de Papel Timbrado... Já faz o teu merchan. Pois é, Memórias de Papel Timbrado, aqui no mundo cristão, tá? Eu tenho a história de uma menina, né, uma moça que sai de São Paulo, vai para o interior de Santa Catarina, ela é patricinha e constrói a vida lá. Então, quando eu trago essa mensagem, que é uma mensagem de mudança de vida, uma mensagem de coragem, de você enfrentar o novo, vai comunicar com pessoas que estão passando pela mesma coisa. Aí tem um plot twist ali no final, que também vai comunicar com um sentimento de dor. Eu não posso falar, né, que senão vai ser um baita spoiler, né? Mas a vida, ela é feita de desafios, né? Os nossos livros, eles carregam muitos ensinamentos. E esses ensinamentos, eles vão ser para o nosso leitor que é cristão, que vai entender a mensagem logo de cara. Isso aqui me lembra daquele versículo, me faz lembrar do que Jesus falou. Mas algo que acontece muito comigo, das minhas leitoras mais jovens, ela fala assim, a minha amiga estava passando pelo que a Vicky estava passando. Aí eu fui lá, eu comprei o livro e dei para ela. E ela veio chorando para mim, ela disse que ficou tão feliz e que falou com ela. Então, o livro está comunicando a mensagem. Eu não preciso estar lá, entendeu? O livro está indo até essa pessoa que precisava ouvir. Deus está usando isso. Então, a mensagem que a gente passa aqui de esperança, de enfrentamento das situações, né? Está comunicando, a gente até fala, né, que os livros são pequenos missionários, né?
a Robin, acho que tem uma frase, né, que ela fala isso, né, que livros são pequenos missionários. Então está espalhado. E hoje em dia a Mundo Cristão já está com um projeto bem grande de tradução, né? Ele já tem a tradução aí de Corajosas para o inglês e para o espanhol. Então a gente já está levando histórias para outros lugares. Esses missionários já estão alcançando corações lá nos Estados Unidos, no México, enfim, em muitos lugares. Então, esse é o poder que um livro tem, né? Que a mensagem que a gente comunica aqui tem de chegar. Então, está sendo missionários. E como a Paty tinha falado no começo, cultura pop, ela envolve linguagem. Então, o livro, ele é o missionário, a cultura pop é a linguagem que ele usa para comunicar. E é uma linguagem que abre portas porque ela é pop, ela é popular. Então, eu como filha de missionários, eu cresci ouvindo histórias de pessoas que chegam em culturas e vão conhecer a cultura e encontrar brechas nessa cultura para comunicar o evangelho. Porque o evangelho, ele é universal e ele vai se comunicar com todos os povos. Você precisa encontrar naquela cultura quais são os pontos de conexão com o evangelho. Então, é a mesma coisa na cultura pop. A gente vê a jornada do herói, a gente consegue aplicar perfeitamente ali princípios do evangelho. Então, a gente usa a linguagem da cultura pop para comunicar mensagens, como a Paty falou, estamos falando sobre luto. Muitos livros vão falar sobre luto, mas apenas uma ficção cristã vai tratar o luto de acordo com o evangelho. E a solução vai estar em Cristo. Essa é a diferença da ficção cristã. Então, não é simplesmente mostrar uma boa mensagem, mas é a boa mensagem do evangelho. É uma mensagem específica. Essa é a ficção cristã, usando a linguagem popular. E se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver que Jesus fazia isso com as parábolas. Ele usava as palavras, ele usava assim, a rede, entendeu? A dracma. Ou quando Pedro, eu sempre me lembro que eu estava estudando a primeira epístola de Pedro, aí eu estava conversando com uma amiga, né? A gente estava estudando juntas. Eu falei, nossa, mas que escolha de palavras específica, né? Ela falou um negócio que desde então, né, faz tempo isso, abriu muito a minha mente. Ela falou, é claro, porque ele está usando uma linguagem que comunicava com o espectador dele. Então, quando ele usou isso, e era uma linguagem que ele conhecia, de pescador e tal, ele estava comunicando com aquela pessoa e ela estava entendendo a mensagem. Então, é isso que a gente faz também. A gente usa a linguagem, né, a cultura pop, para comunicar com os nossos espectadores, nossos leitores. E interessante que a ficção cristã no Brasil, ela está também tentando entender isso. Por exemplo, Memórias de Papel Timbrado virou uma novelinha para o TikTok. Os 10 primeiros capítulos foram adaptados, então tem os atores lá encenando, e o pessoal amou, assim, e é tudo feito com muita excelência. Então, se você for pegar os livros também que a gente está produzindo hoje, das editoras aí que estão publicando ficção cristã, especialmente as nossas, né? Claro que a gente vai falar das nossas, né? Mas vocês vão ver que são livros com muita excelência, sabe? Porque é a nossa preocupação, mas também a gente tem a editora trabalhando junto com a gente, buscando fazer, assim, algo que seja realmente excelente. Então, tem trabalho de edição, tem trabalho de revisão, tem leitura crítica, leitura beta, enfim. E ó, não é só um livro, sabe? É mais do que isso, porque a gente tem aqui, ó, uma capa toda trabalhada, ilustradores que fazem um trabalho muito bom. Aí o livro vem com marca-página que as pessoas gostam demais, entendeu? Então é um conjunto de várias coisas feitas com muita excelência, porque a gente quer fazer para o Senhor, entendeu? A gente faz, não é que a gente quer, a gente faz para o Senhor. Legal. E eu tava pensando aqui, lembrando, eu não sei se foi com o João Pedro que eu conversei isso, mas falando sobre o lado do consumidor, mas um consumidor ativo, de uma forma de, né, pensando já sobre o tema do Senan, né, do programa 3, sobre o Evangelho e a Cultura, no âmbito missiológico, quando a gente olha não somente para a área da ficção cristã e da cultura pop, falando no âmbito cristão, mas no âmbito secular, vamos dizer assim, a cultura ela sempre vai expressar o que a sociedade está vivenciando ou está sofrendo, né? E o leitor, aquele consumidor ativo, né? Aquele que vai olhar e vai reagir perante aquilo, e pensando já na missão, é aquela pessoa que olha para aquela realidade, sei lá, olhou um filme secular, vamos dizer assim,
e ele analisou e ele percebeu que aquele filme trouxe, por exemplo, uma questão sobre o aborto, como o seu livro trouxe uma questão sobre problema com os pais. Ou seja, é um livro que está evidenciando problemas que a própria sociedade está passando, e a cultura manifesta isso por meio das artes, né? Meio que como se fosse um desabafo assim do ser humano por meio da arte, e expõe isso para fora, né? Por meio do livro, da música, das expressões artísticas. Então, parando para pensar nisso, o consumidor, agora cristão, né, e com essa intencionalidade de pregar o evangelho, ele deve também observar essas expressões não somente como uma expressão de isso aqui é do pecado, isso aqui é do mundo, isso aqui é do demônio, e jogo tudo isso no lixo. Mas não, é olhar, isso aqui evidencia um problema que a sociedade está passando, então o que é que eu posso fazer, o que é que Cristo falou sobre isso, como é que eu posso agir perante isso, né? Eu não sei se foi contigo que eu falei sobre isso. Eu não lembro, mas é muito capaz. Eu gosto muito da definição que o Brian Godawa traz sobre isso. Não sei se vocês já leram o Cinema e Fé Cristã, livro dele. E aí ele falando sobre o relacionamento do cristão com a cultura, ele diz que, na verdade, das pessoas com a cultura, tem aquelas pessoas que são que praticam a glutonaria cultural, que consome tudo sem se preocupar, sem discernimento. As pessoas que são os anoréxicos culturais, então aquelas pessoas que dizem não, cultura, tudo que tem a ver com a cultura a gente joga fora. Mas tem as pessoas que fazem uma dieta cultural, que são as pessoas que selecionam, analisam, consomem, mas discernindo, né? E vocês falaram uma coisa que eu acho que é crucial assim para a conversa, que é sobre a falta de referencial de personagens cristãos, de referencial cristão mesmo na cultura, nas histórias. E eu queria perguntar assim, como vocês acham que ter um personagem ou ter um cristão, agora não só como personagem, mas escrevendo um livro, ter uma escritora cristã fazendo seus livros e publicando, como isso impacta também na realidade do cristão que está querendo entender esse engajamento com a cultura? Olha, eu fico muito triste quando eu vejo que um personagem é cristão em algum filme ou série secular. Porque eu sei que se essa pessoa pegou a Bíblia, ela vai ser o cão na terra. É sempre o pior personagem. Um dos últimos que eu assisti que tinha disso foi The Last of Us. Aquela série. O personagem pegou a Bíblia, e foi pior do que eu imaginava. Eu esperava o pior e foi pior do que eu esperava. E é muito triste porque a gente está acostumado, de certa forma, a ver isso. Ou o crente, ele é um hipócrita, ou ele é completamente terrível, ou então ele é o besta, bem sonso. E a gente realmente sente falta desse tipo de representação. Como cristãos, pelo menos assim, essa nova geração de escritores e, acredito, de produtores, o que a gente tem tentado fazer é trazer representações honestas, tanto do cristão quanto daqueles que também não são cristãos. Porque a gente não quer fazer com eles o que eles fazem com a gente. Assim, eu gosto do filme O Deus Não Está Morto, apesar dele ser duramente criticado. Mas naquela parte específica do ateu, é um exemplo do que a gente não quer fazer. A gente não quer retratar o ateu que tudo se resume a uma dor aqui e no final tem aquele final. Enfim, a gente não quer fazer isso, porque essa é aquela representação caricata. Então, o que a gente faz é trazer um cristão ser humano, com dilemas, com falhas. É o cristão que a gente realmente olha e se identifica. Tem alguns personagens que eles vêm mais para inspirar, tem outros personagens que eles vêm mais para exortar. Mas é isso. E os demais personagens, aqueles que não são cristãos, eles também são pessoas. Então a gente foge do caricato. É isso. A gente busca sempre ao máximo escrever personagens que são humanos, que têm dilemas, que têm desafios. A minha personagem se desvia no livro, entendeu? Quando ela viaja no tempo, ela descobre que tudo dela é uma bagunça. E ela faz várias coisas erradas. Então, é isso, sabe? Não são personagens perfeitos, não é aquela coisa assim, sabe? Que não existe na realidade, porque todo mundo sabe aqui da sua própria complexidade, né? Dos seus dilemas, medos, erros, enfim.
E a gente sabe que a gente depende muito do Senhor para cada dia melhorar um pouco mais. E a gente, esse acho que é também um dos desafios, né? Não cair nesse lugar de escrever um personagem caricato. E até os personagens bíblicos, né? A gente pega, por exemplo, Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia tinha o direito de esconder todos os pecados dele, todas as falhas dele, mas foi questão de expor, né, os seus pecados, as suas falhas, e assim como as histórias bíblicas, né, com seus personagens, Deus também nos capacita a fazer essas histórias, assim como tem capacitado vocês, para representar a vivência, a vida das pessoas comuns, dos crentes comuns, né, que pecam, que caem, que fogem de Deus, têm medo de Deus, né? E falando em Davi, é engraçado que quando a gente vai falar de ficção cristã, a gente lembra muito das parábolas de Jesus. Mas quando Davi cai em pecado e Deus manda o profeta ir confrontá-lo, o profeta não chega com a lei, ele chega com uma história. Porque a lei, ela poderia até, mostrar o pecado de Davi, mas ela não ia atingir o coração dele. E o profeta precisava que atingisse o coração, porque o objetivo de Deus não é punir pessoas, é converter pecadores, é realmente mudar o coração. E a ficção, a história, ela tem esse poder de ir direto no coração. Quando o profeta conta aquela história, Davi, ele consegue se colocar no lugar dele, que ele com as suas defesas não estava enxergando. E aí, quando ele vê que ele é aquele homem que errou, aí vem o quebrantamento. Então, a história, a ficção, ela é uma ferramenta extremamente poderosa. E não é à toa que Jesus escolheu se comunicar muitas vezes por histórias. Maravilha. Já caminhando para o final, queria que vocês deixassem alguma palavra para as pessoas que estão escutando, de incentivo. Aquelas pessoas que gostam de escrever e que tem aquele medo, aquele anseio de, meu Deus, por onde é que eu começo, o que é que eu faço? Eu penso até em escrever alguma coisa cristã, seja na cultura pop, seja em qualquer outra esfera cultural. Qual seria a dica que vocês teriam para deixar para esse pessoal? Tem que sentar e escrever, né? Tem que ler bastante também, tem que ter contato com leitura. O primeiro rascunho tem que ter em mente que vai ficar horrível, vai ficar muito ruim, você vai odiar. Ou talvez ocorra o contrário, né? Você achar que tá muito bom, mas acredite em mim, não vai estar bom, gente. É muito difícil. Aí você vai fazer o seguinte, você vai deixar a sua história descansar. Confia no processo, né? Tem todo um processo aí de escrita, né? Deixa a história descansar, pega, edita a sua história, estude sobre edição, procura a Beca aqui, ela vai lançar um curso de edição em breve, né? Para ajudar a gente nesse processo que não é fácil, mas não desistir, porque o processo não é simples mesmo, né? Envolve bastante sentar e fixar, disciplina. Eu sou muito contra essa ideia da inspiração, assim, eu vou escrever quando eu estiver inspirada. Para mim não tem isso, o que existe é você sentar e escrever, fazer um planejamento, ter em mente para onde que o seu personagem está indo, pelo menos, né? Que existem dois tipos de escritores, né? Que a gente fala geralmente, né? A gente tá até conversando que existem outros aí, tem uns paisagistas no meio da história também, mas tem o arquiteto e o jardineiro, né? O arquiteto é aquele que planeja tudo, né? Tem tudo planejadinho antes de sentar e escrever. E o jardineiro é aquele que senta, vai escrevendo, deixa as coisas, planta a sementinha, descobre o que tinha naquela semente. Tem esses tipos, né? Mas tem que estudar também escrita, que eu acho que é bem importante, né, para você conhecer técnicas, para você quebrar as regras, né, também, saber o que é uma regra e você vai lá e quebra essa regra. Consumir outros livros de ficção também, não necessariamente só ficção cristã, porque eu acho que é bom a gente ver o que está sendo produzido também, para conhecer, para ter contato, né, e, enfim, ter coragem também de se expor e ser vulnerável, né, porque muitos das situações, a personalidade dos personagens também carrega um pouco do que a gente é, né? Acho que é isso. Assina embaixo de tudo que ela falou. Comece lendo muito, leia. Tá saindo muito livro de ficção cristã, então leiam os livros de ficção cristã que estão saindo. Leiam também outros livros de vários gêneros, porque eu acredito assim que cada gênero ele explora um pouco uma técnica mais. Então, por exemplo, em suspense, a gente tem muito uso de foreshadowing, que é aquela técnica de você mascarar ali as revelações.
usa muito ganchos. No romance a gente tem muito diálogo. Então, assim, todos os livros eles têm muito a ensinar. Então a gente tem que ler bastante. Procure também cursos. Não precisa ser por uma pessoa cristã. Procure cursos de qualidade. Vai estudar, se aperfeiçoar. E no mais é a prática. É apenas escrevendo que você vai conseguir escrever. Então tem que sentar e escrever. Aquelas 2 páginas que você escreveu quando era criança. Tem que voltar. Eu já caminhando para o final, deixem aí suas redes sociais, já passam aí seus mexendo seus livros, né? Se tiver alguma coisa para sair recente, quiser dar um spoiler já para o pessoal ficar ligado nas redes sociais, viu? Então, pessoal, essa é aquela câmera aqui? Então, pessoal, venham conhecer meus livros. Eu sou a Paty Miller. Meu @ no Instagram é @Travessa do Devaneio. E eu sou autora, então, de... Eu já mostrei, mostrando de novo, né? O tempo todo. Com licença, então, esse daqui, As Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens Escuras. A continuação está saindo agora, dia 21 de abril. Então, não sei quando que vai ao ar aqui, mas dia 21 de abril tá disponível já. E aqui a mocinha viaja com o guarda-chuva. E no próximo livro vai ser um mocinho e ele vai viajar com um cubo mágico. Ele vai viajar no tempo. E esse daqui, então, é um romance, uma dramédia. Você vai rir, vai chorar, vai se emocionar, vai ser maravilhoso. Conheço meus livros. Tá bom? À venda aí em todas as livrarias, as melhores, e Amazon, Mercado Livre, onde você quiser. Eu não trouxe meu livro. O meu arroba é @Becca Mackenzie, Becca com C. Meu livro chama Se Pudesse Contar as Estrelas. E a continuação, Se Pudesse Ver as Estrelas. E mês que vem eu tô lançando um novo livro. Esse é um volume único para fãs de Repente 30. Chama E-mails Mágicos e Seus Efeitos Colaterais. Tá vindo aí no mês que vem, em maio. Show. Aproveite e já siga, né, Senan JP, siga o Seminário do Betel Brasileiro no Instagram, no YouTube, aqui. Já siga, né, vou repetir, já siga Senan no Instagram, Senan JP, e o seminário também, Seminário Betel João Pessoa. Então siga lá no Instagram, siga também o YouTube, né, o canal do YouTube do Senan, Senan JP também. E nos próximos dias nós vamos estar lançando mais podcasts, mais entrevistas, então fique ligado, vai ser um tempo muito abençoador para vocês. Que Deus abençoe.